Quero vos saudar, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, com a alegria que eu venho por mais um dia fazer a leitura da Bíblia Sagrada, leitura essa que será feita do Antigo e o Novo Testamento. Tá? No Antigo Testamento hoje nós vamos fazer a leitura de Números, o capítulo de número 3 e o número 4, e no vídeo acima faremos a leitura de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 10, do versículo de número 1 ao 23. Amém? Desde já eu quero pedir a você que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhada do Facebook, compartilhe a página e todos os vídeos da página e convide os seus amigos e irmãos para participar juntamente conosco dessa leitura diária. Da seguinte maneira, clica na opção convidar amigos, selecione seus amigos e envie os convites e serão abençoados todos aqueles que se proporem a ler a palavra de Deus. Amém? Vamos iniciar então a leitura a partir do versículo 1, que vai falar sobre o serviço dos levitas. Está escrito assim: E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, mas o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feria todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos Libnitas e a geração dos Simeitas. Estas são as gerações dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelos números de todo o homem da idade de 1 mês para cima. Sim, os que deles foram contados eram 7.500. A geração dos Gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão o seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação.
e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Aramitas, a geração dos Izaritas, a geração dos Hebronitas e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelos números contados de todo o homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, a mesa, o castiçal, os altares, os utensílios do santuário com que ministram e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eliazer, filho de Arão, o sacerdote. Terá superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelos números de todo o homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado do norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o cuidado de guardar da guarda do santuário pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo o homem de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, o homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu, o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário os tomarás, e 20 geras de o ciclo. E para Arão e para seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgatado dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados para Arão e para seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, vai falar sobre os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:
Farei a soma dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos será todo aquele que entrar neste exército para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma cobertura de peles de texugos e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, sobre ela porão os pratos, os seus incensários, as taças e escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e os seus vasos de azeite com que o servem, e envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem o santuário e os colocarão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos e os colocarão sobre os varais. Retirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, e os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os instrumentos do altar. E por cima deles estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares, o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhe fareis para que vivam e não morram quando se aproximarem das santidades. Arão e seus filhos virão e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 contarás a todos que aquele que entrar e se ocupar no seu serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação e a sua coberta, a coberta de peles de texugos que está por cima dele e a cortina da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que diz respeito a eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis a responsabilidade
as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação. E a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo segundo todo o seu ministério na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos de Coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas gerações foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, e todo aquele que ministrava na tenda da congregação do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo a sua geração e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que dele foram contados segundo as suas gerações eram 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos que deles foram contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel dos levitas segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrava a executar o serviço do ministério e o serviço do cargo na tenda da congregação. Os que eles foram contados foram 8.580. Conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém, irmãos? Veja no vídeo acima agora o Novo Testamento e veja essa passagem que eu vos deixo aqui embaixo. Medita nela, amém? Paz de Deus.